Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos! Estamos aqui no Albinismo em Foco para mais uma live e temos hoje uma convidada muito especial porque ela é do Nordeste do Brasil. Ela se chama Solange, ou como ela gosta de ser chamada também, de Sol, fazendo essa associação, né, esse contraste com a questão do albinismo, né, com toda essa relação que a gente tem com o Sol. Enfim, a Sol ela é formada em letras, ela, ela se especializou em português, espanhol e hoje ela é uma pesquisadora, onde o foco dela também é a área de educação. Ela, junto com a irmã, criou o blog Albinos do Nosso Nordeste e hoje vou trazer ela aqui para conversar um pouco com a gente, falar um pouquinho desses desafios no campo da educação e falar um pouco também da sua trajetória, né? Vamos ver como o papo desenrola. E sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Gratíssima aí pela presença. Vocês podem mandar perguntas na caixinha de perguntas também. Clica no aviãozinho, chama aí as pessoas que vocês conhecem, pessoas interessadas que possam estar falando com a gente aqui. Bom Olá, pessoal. dia! Bom dia. Como você está? Bom- Muito bem. Conversando com vocês, com você, com todo o pessoal aí que está nos acompanhando. E só você também, você pode clicar no aviãozinho, chamar outras pessoas aí, caso você queira convidar outras pessoas do Instagram para estar participando, colegas, vocês também. Essa live vai estar disponível no nosso canal, no meu canal do YouTube, Andresa Águida. Para quem não se inscreveu ainda pode se inscrever. Enfim, vamos lá, Sol. Eu já dei uma introdução, já falei um pouquinho de você. Aham. Quero que você agora fale um pouco da sua trajetória, né? O que te motivou a escolher o caminho que você escolheu atualmente? Então, as pessoas falam que quando a gente busca algum caminho, ou é pelo amor ou é pela dor, né? E Ai, eu falo que eu segui pelas duas coisas, porque assim, como a maioria das pessoas albinas tem problema de visão. Então, eu disse, olha, eu não quero que outros albinos, crianças e adolescentes passem pela mesma coisa que eu passei. Então, o que eu puder facilitar para que a visão deles melhore, então, não melhore, mas que tenha um ambiente mais agradável para a sua visão. Então, o que eu puder fazer, eu faço. Então, o primeiro vestibular que eu fiz foi para psicologia. Aí eu não passei, e depois eu fui. E minha segunda opção sempre foi letras, né? Então eu fiz letras português. Quando eu estava, quando faltava apenas 2 anos para concluir português, minha professora de análise do discurso, que eu amo discurso, eu sempre analisei os discursos alheios. ah, E que aí ótimo. ela pediu para que todo mundo fizesse vestibular para analisar a prova de português. E aí eu entrei nessa. Eu fui, me inscrevi no vestibular, fiz vestibular novamente e passei para letras espanhol. Então eu fiquei ao mesmo tempo cursando as duas graduações, letras português e letras espanhol. Eu E sou aí Albinos, para quem foram, acha que não é capaz de fazer uma graduação, aí ó, só fez duas de uma vez. então, aí quando eu estava próxima a concluir letras espanhol, já tinha concluído português, né? Entrei, fiz uma inscrição para uma especialização em língua, linguística e literatura. Só que passou um ano para poder abrir a turma, formar a turma. E com isso, eu fiquei na graduação de espanhol e fazendo já uma especialização. Quando eu concluí, foi os dois juntos, a especialização de espanhol e aliás, a graduação de espanhol e a especialização em português. Mais duas vezes, assim. Mais dois cursos Olha, fortes. Não foi fácil. E depois eu fiz outra especialização baseado para o espanhol, né? Que é a didática da língua espanhola.
E Sol, você falou muito dessa questão do amor, da dor, né? Eu queria saber se a parte da dor, ela tem muito a ver com a questão de realidades, assim, né? Porque eu que sou de São Paulo, escuto muitas pessoas falarem: ah, mas você é de São Paulo, Nordeste, a coisa é assim. Então eu queria que você falasse um pouco dos enfrentamentos que você teve aí no Nordeste, assim, né? Alguma coisa diferente que se destaque, assim, né? Ou se você acha que os enfrentamentos são os mesmos, desafios são os mesmos. Acredito que os desafios são os mesmos. Quem faz a diferença é a própria pessoa. Por exemplo, quando eu era criança, minha mãe sempre ia na escola e pedia, os primeiros dias de aula, coloque ela na frente, facilite para a visão dela, para que ela não possa repetir de ano. Eu sempre estudei em colégio particular quando era criança, por conta da visão. Uhum. Aí, quando eu fui para a rede pública, aí eu tive que me virar sozinha, né? E aí eu pedi às professoras, professora, aumente a letra. Aí a professora começava aumentando a letra e diminuía depois. Professora, a senhora já está diminuindo. E assim, eu falava em particular com elas. Mas aí tinha algumas que faziam, olha, Solange, essa letra tá boa. Eu achava um chato isso. Mas aí assim, fui sempre me seguindo por esse caminho, conversando com os professores. Mas a dificuldade nunca passou. Quando eu já estava nessa última graduação de espanhol, eu tive dificuldade com uma professora, numa disciplina que é didática, aliás, didática da língua espanhola. E na literatura espanhola. Literatura espanhola 1, desculpa. Literatura espanhola 1. E a professora queria que a gente lesse 5 livros numa semana só. E eu fui conversar com ela em particular, ela é super jovem, fui conversar com ela em particular, ela falou, olha, não tem condição, tem que tratar você igual a todo mundo. Não posso fazer diferença, você vai ter que ler os livros do mesmo jeito. Mas, professora, não é questão de prioridade ou não. Aliás, não é questão de escolha, é questão de prioridade. A senhora sabe que eu não tenho condições, porque meu olho começa a chorar e dilatar a pupila, enfim, essas coisas, né? E não tenho condições e realmente eu quase perdi essa disciplina por conta dessa professora. Então, assim, você conversa, mas alguns entendem, outros não entendem. O certo, na minha opinião, o certo seria assim. As mães, quando as crianças são bebês, são pequenininhas, levam já um laudo, conversa com a direção da escola e fala, olha, meu filho é assim, assim, assim. E já diz as regras, né? Você tem que ampliar a letra, tentar colocar uma cortina na janela para que não tenha tanta claridade, que ele possa enxergar melhor no quadro, né? Ou na lousa. E quando você cresce, você faz a mesma forma, leva o laudo para a escola ou para a universidade e faz o mesmo, para mostrar que você realmente não é questão de ser diferente, é questão de justiça, porque assim, você é inteligente, você segue todos os padrões, mas precisa de algumas regalias, né, por conta da visão. Então, para mim, a maior dificuldade foi essa, assim, visão. Eu acho que para mim, para quase todos os albinos, né? Eu acho que, bom, 98%. eu diria que para os pais aqui que estão acompanhando a gente, né, ou mães, né, que esses enfrentamentos eles vão existir, porque assim, nem todos os profissionais eles conhecem as verdadeiras necessidades e às vezes eles não sabem lidar, né? Eu lembro que na época da graduação em engenharia, o professor colocava as fórmulas de estatística tudo na lousa, quando havia prova. Eu cheguei para ele e pedi a Maldade. possibilidade de ter as fórmulas num papel. Ele falou, não, porque você pode colar, colocar cola. E aí a alternativa que eu encontrei foi decorar as fórmulas e chegar com todas as fórmulas na cabeça. E foi assim que eu passei de estatística. Então, assim, às vezes a gente tem que buscar adaptações porque às vezes os professores eles são irredutíveis e aí nós temos que buscar as nossas ferramentas. Mas assim, o diálogo, né, enquanto essa fase infantil, né, é bom que os pais tenham essa conversa com os profissionais mesmo para falar de todas as necessidades e todas as possíveis adaptações que são possíveis ser feitas. Bem, o sol, Também com relação ao sol, né? Porque assim, todo mundo também me fala assim, ah, mas o Nordeste o sol é mais quente. Eu queria saber da tua boca, né?
como foi os enfrentamentos com relação ao Sol? E a Sol, gente, ela tem uma irmã, que é a Soraya. E a Soraya É. também é albina, e elas duas criaram um blog chamado Albinos do Nosso Nordeste. Depois eu quero que você fale sobre o blog, né, o que incentivou. Ah, Mas tá. antes você vai falar do Sol. Bom, a Sol vai falar do Sol. Só falando do Sol. É. Então, eu descobri que eu era albina já um pouco grande, porque assim, desde os 4 anos eu uso óculos, mas o oftalmologista nunca falou, olha, isso é uma deficiência grande que essa menina tem, mas ele não deixava claro que deficiência era, né? E aí eu demorei muito aí pro dermatologista, porque assim, as irmãs da minha mãe sempre são todas branquinhas, em especial uma que nasceu quase albina, dos olhos azuis. E Se é que todo ela mundo não é pensava que albina, eu ia né? ser, todo mundo pensava que ia ser igual a ela, né? E aí, quando eu fui pro dermatologista, já foi muito, acho que 18, 15 anos, 15, depois dos 15 anos. Mas, e não usava protetor, inclusive eu já tive insolação, né? Aqui tem uma cidade próxima a Campina Grande que tem um manancial que abastece toda essa região com água potável, que se chama Buqueirão. E lá, quando esse açude encheu, a gente foi ver esse açude e tal. Minhas tias, minhas primas. E a gente tava um dia muito nublado. E eu passei o dia inteiro na piscina com minhas primas, sem protetor solar. Aí, no dia seguinte, eu já estava com insolação. O corpo todo vermelho, vômito, diarreia, tudo que você já desidratada. E aí foi pro dermatologista, aí passou uma pomadinha e repouso, bastante água, essas coisas. Mas assim, eu nunca tive proteção mesmo na adolescência. Inclusive, eu sempre estudei muito longe dos colégios que eu estudava. Sempre morei muito longe. Então, o processo era assim, digamos que eu passava de 15 a 20 minutos do ponto de ônibus para chegar no colégio. E isso com E, sol imenso, de meio-dia. e quando que você Sem descobriu a protetor questão do solar. albinismo? Então, quem que revelou para você a questão do Ah, albinismo? tá. Então, aí quando eu já tava com 18 anos, aí uma dermatologista falou, ela é branquinha porque ela é albina. E aí usar protetor solar. Aí já na minha adolescência, o pessoal só usava protetor solar para ir para praia, piscina. E eu usava protetor solar, às vezes ficava um pouquinho assim branco, aí o pessoal, o que é isso que tá no teu rosto? Eu dizia, Acnase. Ah, não dizia que era protetor solar. Aí depois, assim, eu comecei a usar com mais frequência. E sombrinha não usava, porque o pessoal sempre dizia assim, guarda-chuva e sombrinha é coisa de velho. Então eu também não usava. Comecei a Olha usar só. depois. Então, a médica até falou que a minha pele, pela quantidade de sol que eu já levei, ela é muito boa, sabe? Ô, Sol, Mas você tem vergonha de falar a sua idade? Eu não sei qual é a sua idade, mas se você quiser falar, né? Porque às vezes a gente está falando de uma geração que é interessante as pessoas saberem, né? Assim, é, né? 4 décadas. É, Então, e a Sol descobriu com 18 anos a questão do albinismo, gente. é Olha só como a informação demorou para chegar no Nordeste. muito bom. Não é nem Nordeste, sabe, Andresa? Eu acho que a questão não tinha tanta internet, não tinha essa tecnologia que hoje a gente tem. Sim. Na verdade, eu acho que eu que não procurei, eu que não busquei, né? Não, mas Não, a eu gente acho não que os tinha a médicos. internet também, né? A internet ela apareceu mais tarde É, pra gente, realmente. então, eu acho que a culpa foi mais minha por não buscar. Até porque, assim, eu sou branquinha, minhas tias também são, só que eu sou um pouquinho mais do que elas, né? E a culpa foi da gente mesmo, por não buscar. Aí, quando foi em 2009, aí sim, aí eu comecei a usar a internet com mais frequência, por conta dos estudos. E aí, eu, por conta minha mesma, comecei a buscar. E juntamente com Soraya, né? Soraya já teve outra geração, e Soraya já é dos anos 90, ela nasceu em 90. E aí ela já tinha toda a informação possível e imaginável, porque tudo que eu sofri, questão de preconceito, de visão, ela já tinha todas as informações, então ela é muito independente em relação a isso, né? Inclusive, há alguns meses, eu acho que em janeiro
ou foi dezembro, enfim. Ela pegou o ônibus, tinha uma senhora que ficou do lado dela, e ela sentou na cadeira, a mulher se afastou. Aí ela percebeu isso, mas achou que era normal. Quando o ônibus deu uma curva, ela se afastou mais ainda. Aí minha irmã não é, guardou essa imagem, né? Quando ela foi descer do ônibus, ela tocou nessa mulher assim por inteiro, no braço dela. Aí disse, olha, a partir de amanhã você vai estar da minha cor. Ah, Ela criou terror com essa mulher. que ótimo. E aí eu falei, eita, Soraya, se ela tiver vitiligo a partir de amanhã? Aí a Soraya disse, que se dane. Então ela é mais bem resolvida em relação a isso do que eu mesma. Ah, sim, mas assim, só por curiosidade, né? Eu queria saber assim, eu me divirto com os apelidos, né? Em São Paulo eu tinha vários, né? Branquela, Leite Moça, Gasparzinho. Eu queria saber se no Nordeste o apelido muda um pouquinho. Não, muda não. Agora, em relação às pessoas, por ser albina, na minha infância eu não sofri preconceito. Porque na minha classe também tinha um monte de branquinhos. Eu sofri preconceito por usar óculos. O apelido aqui era Quatro Olhos. Ah, o Solange, Quatro Olhos. Com o passar do tempo, essas crianças começaram a usar óculos também. Aí chegou a minha vez de me vingar. Aí eu disse, seja bem-vindo aos Quatro Olhos. Ei, A turma do Quatro maravilha! Olhos. Mas em relação a por ser albina na infância, eu não sofri preconceito, não. É mais Ó, por conta gente, do óculos mesmo. ó, muita gente aqui falando, ó, que tá gostando da live, sua mãe. Sua prima, eu acho, está aqui também. Sejam bem-vindas, gente. Muito Tá. obrigada. Olha, todo mundo acompanhando aqui. Gratíssima. Mãe da Sol, gratíssima, gente. Obrigada. Nordeste é lindo, também um dia vou conhecer, com certeza. Ai, gente, as praias daqui são lindas. E aqui, Campina Grande, tem o maior São João do mundo. Venham conhecer. E Esse Sol, ano e foi a adiado. praia? Você vai à praia? Responda aí. Deve ter A muita gente querendo praia. saber. Vou à praia, sim, mas sempre quando a gente vai, a gente loca um lugar muito de frente à praia, ou muito próximo, né? E aí eu vou pela manhã super protegida, com o casaquinho de proteção UV acima de 5, de 50, com o chapéuzinho também com proteção. Agora, no final da tarde, eu vou, depois das 4 horas da tarde, eu já vou com biquíni, já aproveito mais um pouquinho. Mas eu uso o horário certo e volto na hora certa. Quando eu vejo que o sol está esquentando, aí partiu casa. Pessoal, gente, Não fico. e é bom vocês saberem, né? Porque assim, não significa que nós estamos impedidos de ir à praia, né? Mas é importante O sol saber nasceu que para todos, né? o sol nasceu para todos, a sol tá aí Então, também para todos, enfim. Mas assim, gente, a água do mar, por ser salgada, ela acelera essa questão do sol, né? Então, assim, você entrou no mar e se molhou, é importante tirar o sal do corpo. Você vai continuar na praia? Passa de novo protetor solar. Ou como eu gosto de fazer, né? Vai com roupa de surfista, assim, vai parecendo super-herói, sabe? Assim, Tomb eu vou parecendo Raider, né? surfista. Ah, eu Eu vou vou. parecendo surfista também. E é E aqui em divertido, casa, assim. Mas, assim, é importante minha, esse cuidado, é importante, gente. A água do sal, ela tem, acelera a queimadura. acelera sim. E aqui a praia, a água é bem mais quente do que aí, né? Tem mais isso também. Além do sol, a água é mais quente. Então, assim, a partir de 9 horas, você já está hora de ir embora. Já tá. Não fica muito tempo, não, porque sua pele vai reclamar depois. E só, E assim, o que motivou vocês a fazerem o blog, sei lá? E aí, antes dessa pergunta, né? Depois que nasceu a Soraya, que veio a Albina também, isso te trouxe um conforto, assim, ter uma pessoa que tinha a mesma condição que você, enfim, o que mudou no seu íntimo depois do nascimento da Soraya? um monte de coisa. Quando Soraya. Porque assim, minha mãe teve uma filha. E ela nasceu moreninha. Moreninha não, com melanina, né? Clarinha, mas com melanina. E aí ela chegou a falecer. Nasceu e faleceu. Só que eu tinha 3 anos de idade, mas eu lembro disso, né? Porque a minha avó pedia para
colocar as florzinhas dentro do caixãozinho. Então, eu achava que estava brincando de boneca, né? Enfeitando aquela... Só que depois eu fui lembrando. Com o passar do tempo, a minha mãe teve a minha irmã também, Morena, Sonali. E aí eu disse, nossa, eu sou adotiva, não tenho condição, não. Eu acho que eu sou adotiva. E aí, assim, a família da gente é muito religiosa. E eu pedia muito a Deus para mostrar alguma forma que eu não fosse adotiva, né? Porque meus pais diziam, não, você é verdade, você é nossa filha. Não... Eu sempre achava que não. Aí, quando Soraya nasceu, aí eu disse, ah, meu Deus, e realmente, não sou mais adotiva. Foi assim, o auge, né? Albina, com problema de visão. Então, todas as expectativas que fui frustrada, não tentei melhorar para ela. Por exemplo, ela usou óculos antes de entrar na escola, também com 4 anos, mas eu comecei a usar depois que eu entrei na escola. Ela já se protege mais, ela vai para o trabalho, aí tem um caminhão aqui que demora para poder chegar no ponto de ônibus. Então ela vai com casaco jeans, jaqueta jeans, sombrinha, com o chapéu, e por baixo disso tudo, protetor solar. Então, assim, Soraya não tem mancha em lugar nenhum do corpo dela, né? De nenhum, porque tudo mudou. Tudo que eu não sabia, passei para ela as informações, a gente passou para ela todas as informações. Então mudou tudo, porque assim, através da superação que ela tinha, eu fui também me ajudando, né? Nessa questão. Viu só, ela sendo irmã mais nova, a forma como ela se resolvia com o albinismo fez ressignificar o seu olhar para a condição, né? Isso, exatamente, você falou tudo. E assim, com relação ao câncer, né? Porque assim, bom, você disse que descobriu a questão do albinismo muito tarde, você teve insolação. Eu queria saber assim, você já tratou lesões de câncer? Qual as consequências, né? Já tirei 3 manchinhas, né? 3 lesões pequenas, mas depois de retirada, nenhuma das 3 foi câncer, graças a Deus. Foi só suspeita. Você fez biópsia e retirou, né? Isso foi. Quando meu pai faleceu com câncer, né? Câncer de pele também. Olha. E ele, a minha probabilidade de ter câncer é imensa. E o diretor lá do hospital de câncer, daqui de Campina Grande, ele falou, olha, se cuida, tá? Porque você tem 200% de ter câncer de pele. Aí eu olhei assim para ele e disse, muito obrigada, doutor, por esclarecer e dizer de que eu vou morrer, né? Aí ele falou isso, não, aí ele se tocou, né, da besteira que falou. Aí ele falou, não, eu tô dizendo isso para você se prevenir, se proteger. Eu disse, mas 200% não tem como, né, doutor? Aí ele falou, é verdade. Aí enrolou e, enfim, ele se tocou da besteira que falou. Não, eu tenho meu contra, né, com relação a essa predisposição genética, né, porque eu acho que a doença, ela vai muito do nosso interior, de como a gente cuida do nosso interior, né, assim, não significa que você ter uma mãe diabética, que você vai ser diabética, que seu pai teve câncer, que você vai ter câncer, né, eu acho que tudo depende de como nós cuidamos, né, do nosso bem maior, que é o nosso corpo, mente, espírito. Então, hoje em dia, assim, eu me cuido muito, 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 muito. Eu uso protetor solar, sempre, corporal, facial. E durante a noite, eu tiro todo esse processo, né, tudo. Aí já coloco um hidratante, porque durante o dia a gente usa muito protetor solar e acaba ressecando a pele, né? Aí eu uso creme para o rosto, creme para o corpo, deixei tudo perto. Você gosta de usar hidratante? Não, pior que não. E esse aqui especial, assim, que foi passado pela dermatologista, não tem cheiro nenhum, aí não é muito atrativo, né? Mas tem que usar. Fazer o quê? A hidratação da pele é bom, é interessante, né? Deixar a pele hidratada, assim. É a saúde da nossa. Pensa, é muito bíblico, né? Para você que diz que é religiosa, assim, né? Onde a Bíblia fala, né? Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o templo do Senhor. Então, assim, temos que cuidar desse bem maior. E vocês que são pais, né? Com crianças, né? Mostrem para a criança que
viemos a esse corpo, é o nosso tesouro, assim, é o nosso tesouro, de verdade. É o nosso bem maior, a nossa casa. E Pensa, ó, aí fala, também, vai. e aí depois, assim, depois dos 35 eu comecei a gostar também de maquiagem, né? Mas sempre eu falo para as meninas, olha, vocês usem maquiagem, mas não deixem de usar o protetor por baixo de todos os produtos que vocês vão colocar. Porque a gente pensa que está colocando uma camada de base, uma camada de primer, uma camada de pó, e isso protege, não protege, porque nem sempre todos vêm com proteção. Então, coloca o protetor solar por baixo e depois coloca essas camadas tudinho, aí você está protegida. Não, mas também não deixe de usar sombrinha, o guarda-chuva, o guarda-sol, enfim, essas coisas. Eu já sou mais preguiçosa com maquiagem. Eu gosto de usar um batom, ó. Tô de batom aqui para vocês, bem Soraya também. reluzente, reluzente como a sol. Mas assim, eu acho que a maquiagem ela também é uma ferramenta muito interessante de empoderamento, sabe? Assim, no sentido do feminino mesmo, porque a maquiagem ela transforma, né? Ela mexe com a aparência, e eu acho que isso também é uma ferramenta muito interessante de autoestima, de elevação É. de autoestima, né? E quando eu estava na universidade, tem um amigo muito próximo que ele começou a fazer caricatura de todas as pessoas da classe. E eu disse, mas Adnei, você nem fez a minha, nem fez a minha. Aí ele fez, Solange, me desculpa, é porque eu não consigo fazer a sua sobrancelha. Eu disse, caramba, fica difícil de colocar com lápis grafite sua sobrancelha. Aí foi a partir daí que eu comecei a também pintar a sobrancelha, para ver se eu ficava com expressão, que ele disse, você não tem expressão. Aí vendo, você não tem expressão, aí agora eu tenho. E Sol, Se for por isso. a maquiagem ela mudou a sua autoestima? O que que você acha? Não é que mudou, mas eu acho que a partir dos 35 eu senti essa necessidade, sabe? Eu acho que as imperfeições vão chegando, e aí você não quer que apareça tão rápida, então você vai dar o retoque com a maquiagem. Mas eu gosto, sabe? É como se eu estivesse pintando uma tela. Cada pincel que eu uso é como se eu estivesse pintando uma tela. Ajuda muito, eu gosto. Talvez você, Soraya, chegue a sentir essa necessidade, né? Depois. E me fala uma coisa agora, mudando, indo para o blog, né? Vocês criaram o blog Albinos do nosso Nordeste, né? Lembrando a vocês que a gente tem uma página fechada no Facebook que chama Albinos do Meu Brasil e do Mundo. Ela é fechada para pais, mães, avós, pessoas muito próximas de pessoas albinas. E para o público aberto nós temos o Albinismo em Foco, que é essa daqui, né? Enfim. E temos grupos de WhatsApp de pais, mães também, enfim. E tem grupos de WhatsApp de pessoas com albinismo. Então, assim, só deixando esse adendo para vocês aqui. Mas vamos lá, pessoal, fale da ideia do blog, da iniciativa. Quando eu comecei a procurar informações sobre pessoas albinas, foi em 2009, Soraya resolveu fazer a comunidade Albinos do Nosso Nordeste, né? Comunidade do Orkut. E porque assim, quando eu procurava na internet, só falava coisas muito negativas das pessoas albinas do Nordeste. O pessoal do Maranhão, o pessoal do interior da Bahia, e não tinha nada também sobre a Paraíba. Aí ela teve a ideia de fazer a comunidade, viu que tinha algumas pessoas já inscritas no Nordeste, e aí ela também decidiu fazer o blog. Só que ela, tipo, um pouco abandonou. E eu tomei conta do blog. Eita, Apesar de que está um Naya! pouco desatualizado. Ela acabou abandonando o Mas blog. Mas vocês. mais ou menos. Olha só, uma pergunta para você aqui, ó, da Alexandra Gomes. Ah, E se você fosse filha adotiva, você acha que iria lidar bem com esse fato? a Alessandra. A Alessandra é minha amiga. A gente fez um trabalho em conjunto. A gente apresentou um artigo que é Intertextualidade em Preto e Branco. Semelhanças e diferenças de raças genuinamente diferentes, né? Então, ela falou sobre a pessoa negra e os preconceitos que a pessoa negra enfrenta, e eu fui falando do preconceito das pessoas albinas e os preconceitos que ela enfrenta também.
Bom, Aham. Alessandra, não, eu não tinha problema não se eu fosse adotiva, não. Mas eu só queria ter a certeza de que eu era ou não era. Eu acho que eu ia ser muito grata aos meus pais por terem me criado, né? E me educado. E eu ia, nem queria saber dos meus pais biológicos. Nem, eu acho que eu não teria problema nenhum em relação a isso. Eu só queria saber da verdade, né? E aí você ficou até com conforto, né, com relação, quando você soube, né, nasceu a Sol, a Ah, Soraya. é. Foi E, muito bom. gente, Tirou a grat- dúvida geral. gratíssima, gente, gratíssima, Cassinho, gratíssima aí a todo mundo aí. Obrigada, obrigada aí pela presença. Clica no aviãozinho, chama outras pessoas, enfim, para. E só me fala uma coisa, né? Porque assim, o que eu trabalhei muito viajando pelo Ceará, né? Eu conheci muito o sertão do Ceará, o Cariri e tal. E assim, o Ceará, enfim, é uma terra, na época que eu viajei, 2005, né? Era uma terra machista, né? Eu queria saber essa cultura, né? Na verdade, a cultura machista, assim, né? Se isso gerou algum reflexo assim para vocês que, por exemplo, você é albina, né? Você não é a cor da, digamos assim, a cor da mulher brasileira, né? Padrão. Assim, padrão, né? Que o pessoal usa, né? Eu detesto essa palavra, mas a gente só está É, problematizando padrão. aqui. E, e você diria que você chegou a ouvir muito comentário com relação a isso, nesse sentido ah, De machismo. de machismo mesmo, né? De, sei lá, de ser menos mulher brasileira, sei lá, não sei, enfim. É engraçado, assim, porque mesmo fazendo parte do Nordeste, Campina Grande é uma cidade um pouco, eu não posso, acho, americanizada, sei lá, até a estrutura é, é um pouco americanizada, assim. Tem até aquelas casas de castelo, muita casa de castelo, né? Então a cultura daqui é um pouco diferente da região Nordeste em si. E também tem a questão de dizer assim, que mulher paraibana é mulher macho, sim senhor. Então, assim, não vê a Paraíba mulher tanto, masculina, é verdade. Isso aí. né? E assim, não tem essa questão tanto de machismo como no sertão do Ceará, que no Ceará até eles falam assim, ei macho, né? Eles usam muito essa gíria. E aqui não, aqui é mais tranquilo em relação a isso. Por ser albina, como eu te falei, eu acho que tem olhares, existe algumas coisas assim que vai muito de você. Se você tá com a baixa estima, então é horrível. Mas se você levar, ele tá falando porque ele não conhece, tadinho, é ignorante, entendeu? Tem muito essa questão assim. Isso vai muito de você. Eu acho que a família na infância, na adolescência, ela é fundamental para a orientação das pessoas albinas. Quer dizer, no modo geral, na orientação geral, mas especificamente. Porque a partir do momento que sua família te acolhe, te mostra que você é capaz, que você é igual mentalmente, fisicamente, só muda essa questão da cor, que tem que mostrar mesmo que é diferente, e é diferente, mas você tem que se aceitar, então você leva numa boa, entendeu? Eu acho que aqui na Paraíba não tem. Eu achei. Quando a gente foi lá para Salvador, lembra? Eu fui fazer o check-in, Soraya, aí lá no hotel, aí ele falou assim: vocês são da onde? Aí eu falei da Paraíba, ele falou: trouxe a peixeira? Aí. Porque tinha Mulher essa questão, né, de macho, mulher. mulher brava. Aí Soraya, como eu te falei, ela é sempre bem resolvida, ela falou assim: ah, não, você está muito atrasado. Paraibano não anda mais de peixeira, anda com arma, anda com revólver. Dentro da Ai, nossa que mala medo. tem um revólver. Aí ele fez, nossa, tô brincando, tá? Mas aqui quem falou. Aí eu tenho essa questão, mas assim, a gente leva, tá atualmente na brincadeira, né? Não tem mais essa questão de ser tão forte, não. Agora é mais brincadeira mesmo. E mulher macho pela questão de ser trabalhadora, de ser que luta pelo que você quer, luta pelos seus sonhos, seus objetivos, independente se o seu esposo, o seu namorado aceita ou não. Você luta pelo que você quer, entendeu? É nessa questão de ser mulher macho. Traduzindo a palavra macho, é isso.
E Sol, você falou da sua especialização, né, na área de educação, né, e você tem esse foco Sim. também para as pessoas com albinismo. Eu queria saber um pouco das suas descobertas, né, que você contasse para nós, assim, o que que você descobriu, o que você vem descobrindo, o que você quer descobrir. Então, quando eu comecei na graduação de português, eu já entrei com esse objetivo. Eu fui fazer o TCC sobre as pessoas albinas. E quando passava uma disciplina, perguntava ao professor, eu disse, mas Solange, eu não tenho nada a respeito. Aí perguntava ao outro, não tenho nada a respeito. Até que a última professora, Ana Carolina, que eu acredito que ela está online, ela me orientou muito, assim, ela, olha, você traga tudo que você já tem e a gente vai construir seu trabalho juntas. Aí eu, ok. Aí a primeira coisa que eu fiz foi comprar esse livro. Olha só. Eu, quando encontrei com o Roberto lá em Salvador, eu falei para ele que estava querendo fazer um trabalho sobre isso. E ele falou, você já comprou meu livro? Aliás, eu acho que ele estava terminando o livro. Eu disse, olha, assim que sair, eu vou ler. E eu li e reli antes de terminar o curso. E quando eu terminei o curso, já tinha um monte de páginas marcadas, eu já praticamente tinha decorado o que tinha no livro, né? Mas eu precisava de outras coisas, então eu comprei esse, e Legal, também Pedrinho, aham. o Pedrinho, né? Comprei esse, e fui pesquisando muitas, muitas, muitas coisas. Inclusive, assim, eu sou muito, digamos assim, eu gosto muito de guardar folhas, ainda sou disso, eu não deixo em arquivo. Deixo em arquivo, mas eu também guardo. Então Ah, eu fui vendo só na abrindo um internet. parênteses, né? Que tem o Pedrinho, o menino albino, gente, e também tem a Sabrina, a menina albina, que foi lançada pela Celina Bezerra, uma escritora da Ah, Bahia, conheço viu? não. O livro é uma Vou gracinha, procurar. também recomendo, gente. É um livro infantil bonitinho demais para crianças. Sabrina, a menina albina. Vou procurar. Até rima, né? É, tem o Pedrinho e tem a Sabrina, né? Ó, são É, amigos que podem se encontrar. então. Aí eu fui pesquisando muita coisa, encontrei Castro Digital, né, que tem o site lá, que ele é do Maranhão. Fui vendo outros artigos que o próprio Roberto publicou. E junto a isso, eu fui procurando outros autores, que Foucault, na análise do discurso, né, que faz parte do nosso curso. Então, Aham. foi feito o artigo assim. Assim que eu fiz o artigo, no mesmo ano, teve um congresso internacional, aqui em Campina Grande, sobre educação e inclusão. E aí eu apresentei o trabalho, fiquei muito feliz que eu fui aplaudida de pé, né, por ser um trabalho inédito, digamos assim. Depois, depois eu fiz o trabalho com a Alessandra Gomes, né, que ela falou com você agora, e a gente apresentou o trabalho falando sobre as diferenças da pessoa albina com a pessoa negra, os preconceitos que um e a outra enfrentam. E quando eu terminei a especialização de português, aí eu já teve outro trabalho, que foi a pessoa albina junto com a inclusão e no sociocognitivo, né? Porque assim, tem que falar também sobre a pessoa, não é só falar assim, fecha a janela, aumenta a letra, mas tem que trabalhar também a autoestima da pessoa albina que está sendo diferente no contexto educacional, né? E aí eu fui juntando, e até hoje, olha só o livro, super grosso, Olha, tudo que eu encontro na internet eu coloco aqui, mas guardo no meu PC também, lógico, né? Porque vai que o dono do trabalho ele depois resolve excluir, e aí eu tô segura com o que ele escreveu. E junto com tudo isso, eu tô vendo assim que também fui no Ministério Público, aqui de Campina Grande, Ministério Público Estadual, para falar sobre a questão da pessoa albina, que ela não está sendo albina e com baixa visão. Que ela não tem um acompanhamento muito bom na escola, no contexto educacional. Então, eu pedi que eles fizessem um documento para enviar para a escola pública municipal, estadual e federal, né, para as universidades. E aí eles entraram em contato comigo, disseram que realmente já tinham enviado esse documento, mas eu não sei como que foi o processo nas escolas, entendeu ainda. Não tenho resposta sobre isso. ah, entendi. E me fala uma coisa, né? Assim, você falou da sua irmã e tudo mais, não sei o quê. E vocês,
Ai, meu Deus do céu, peraí que fugiu as a Deida palavras. aqui. Mas assim, a sua irmã pega muito no seu pé? Pega. Como ela se protege mais do que eu, aí ela faz, olha só, mas se tiver com a sombrinha, mas tem que colocar a jaqueta jeans. E às vezes eu coloco uma ou outra, entendeu? Não coloco as duas. E ela usa a sombrinha, o casaco e o chapéuzinho com proteção UV. Ela se protege muito, mas muito mais do que eu. Você diria que ela pega Eu mais ainda no não pé sei nesse como é que ela... sentido do cuidado com o sol. É, bastante. Ah, sim, entendi. E Sol, você conheceu crianças albinas aí no Nordeste? Não. Aqui, eu encontrei uma criança, acho que tinha uns 12 anos, e tentei colocar no grupo, porque a gente tem um grupo no WhatsApp, né, que se chama Albinos da Paraíba. Mas a mãe dela, assim, conversou tudo, mas não passou o telefone e eu perdi o contato com essa menina. Só que, voltando um pouquinho para minha infância, eu estudava no colégio particular chamado Colégio Arco-Íris. E havia uma menina que o nome dela é Micheline, que estudava no Colégio Cássio Liva. E eram, tipo, bairros vizinhos. E às vezes as pessoas passavam por mim, pegavam assim no queixo e diziam, ah, Micheline, tudo bom? Que menina linda. E ela também passou por isso. As pessoas passavam, pegavam o cabelo dela e diziam, ah, Solange, como você tá grande, sabe? E Ah, eu tinha muita vontade de conhecer essa menina. e Quando a gente, gente ficou é adolescente, muito comum, né? Porque todo mundo encontra a gente, encontra três branquinhos é, reunidos, acha que é irmão, é muito engraçado. é, mas de todos os albinos que eu já encontrei, eu acho ela mais parecida demais comigo mesmo. Fisicamente, altura, tamanho, gordinha, do mesmo jeito, corpo todinho. Aí, quando a gente era adolescente, a gente foi fazer vestibular e coincidiu de ser na mesma escola, porque as duas fez vestibular, como eu te falei, para psicologia, né? E aí a gente se encontrou. Aí eu olhei para ela e disse, você é Micheline? Ela disse, sou. E você é Solange? Eu sou. Quando eu entrei na sala de aula, a professora disse, cadê sua irmã? Aí eu, que irmã? Aí ela disse, sua irmã, que estava conversando lá fora, ela não começa com a mesma letra, não? Ah, Aí eu, não, aquela menina eu conheci agora. Aí ela colocou a carinha de quem não acreditou, né? Mas eu conheci agora, ela não conhecia aquela menina, e ela não acreditou, mas enfim. E quando eu comecei a trabalhar nessa cidade que eu trabalho atualmente, é uma cidade próxima aqui, Campina Grande, o pessoal fala, nossa, você passou no concurso, é uma cidade pequenininha, você passou no concurso? Eu, foi. Aí eu não sabia que tinha uma albina lá. Aí eu já estava olha aí, torcendo gente, por ela. abrindo um parênteses, a Sol, concursada, funcionária pública, gente. Olha só, os albinos podem prestar concurso público. Depois você vai falar um pouco dessa sua trajetória no trabalho, como que foi, né? Sua trajetória no mercado de trabalho. Então. Aí lá o pessoal confundiu, o nome dela é Jordana, e atualmente ela está no Rio de Janeiro. E as pessoas confundem ela comigo até hoje. Inclusive a mãe dela mesmo falou, você parece demais com Jordana. Aí eu, obrigada. Ela era muito bonita, igual a vocês, obrigada. E sobre a minha trajetória no concurso público, eu ensinei em colégio particular durante 5 anos, né? 3 anos em uma e 2 em outra. Escola Pequeno Aprendiz, que Soraya nessa época estudava lá, e a outra era a Escola SEMA. Mas foi por indicação, não foi porque eu tinha capacidade, enfim. Porque a gente sofre também por isso, né? Por ser baixa visão, eu acho que eles não acreditam muito. E Ah, aí você eu diz não o trabalhei. seu cargo no colégio como professora? É isso. Eu trabalhei como professora. Fui, graças a Deus, lá nas escolas eles perceberam que a minha capacidade. Mas eu não fui, eu fui por indicação, né? A dona das escolas é que me escolheram, porque elas já me conheciam. Mas Mas viu, em gente, é relação ao importante emprego, reforçar, ó, ela foi escolhida porque ela tinha capacidade, ela era esforçada no que ela fazia, entendeu? Não foi assim, ai, gente, olha ela, tadinha, né? Precisa de uma oportunidade. então, durante o trabalho eu mostrei minha capacidade, né? E aí eu passei por um momento meio complicado, assim, emocional, quando meu pai faleceu, quando ele estava doente, eu que cuidei de tudo. Uhum. E aí eu não.
eu queria passar no concurso público de todo jeito. E eu fiz para auxiliar de serviços gerais, né? E aí, lá na cidade que eu trabalho, eu exerço essa função. Só que é muito pequeno, lá eu fico na recepção. E como recepcionista, eu posso dizer que eu sou perfeita, né? Porque as informações possíveis ou imagináveis, assim, que as pessoas que até às vezes trabalham lá tem uma certa dificuldade de dar aquela informação. Por quê? Eu trabalho na Secretaria de Assistência Social. E lá, as pessoas perguntam, por exemplo, é obrigado trazer a declaração escolar do meu filho? Aí, essa palavra obrigado, eles se recuam, né? Porque, é obrigado. Eu disse, não, não é obrigado. Você pode trazer, eu diminuo o tom de voz, não, não é obrigado. Você, se você não quiser trazer, você não traz. Agora, fica constando no sistema que seu filho não está passando para série nenhuma. Ele vai ficar sempre, se você passar 5 anos sem trazer a declaração escolar, eles vão passar 5 anos sem, lá no sistema, constando que ele está na mesma série. Ah, e assim, aí o pessoal começou a trazer com mais frequência a declaração escolar, né? Viu E só, outra gente? As vez, pessoas com albinismo são muito competentes para o mercado de trabalho, né? A gente tem que quebrar esses paradigmas, esses estigmas, né? tabus. De que, é albino, será que ele é menos capaz? Não, ele é tão capaz quanto. E outra vez, uma senhora mudou de prefeito, né? E as pessoas, cidade pequena ainda tem isso. E o filho dessa senhora tinha completado 18 anos e parou de receber o benefício. Porque, de acordo com o cadastro único, você parou de receber porque você já tem idade de procurar emprego. 18 anos, né? Aí a mulher gritou com a menina que deu essa informação, gritou, gritou. E disse, olha, isso é culpa da gestão. Aí ela voltou para mim e disse, não é, mulher? Eu disse, eu posso dar minha opinião? A mulher disse, pare, gritando, né? Aí eu disse, olha, não é culpa da gestão, é culpa da gestação. A senhora tem que fazer um novo bebê e colocar no cadastro. Ah, Aí ela começou a rir, ela ficou super calma e saiu sorridente, assim, até agradeceu pela informação e foi embora bem contente, sabe? Ela mudou o temperamento, assim, rapidinho. Então, e, assim, pode falar. não, pode falar você. Não, não, pode falar, termina o raciocínio. E assim, eu sei das informações de uma maneira light, sabe? Que as pessoas, nossa, eu gosto muito de você. Inclusive, uma semana passada, disse assim, olha, aquela secretaria, sem as suas informações, não é a mesma. Aí eu Muito disse, bem. obrigada. Parabéns aí pela sua competência. Agora eu queria saber um pouco com relação à autonomia. Você foi descobrindo a questão da autonomia? Você se sente mais dependente? Por exemplo, se eu falar para você Sol, vai ter um evento em São Paulo. Você viria sozinha para São Paulo, assim, para uma terra do desconhecido? Enfim, como que você considera a sua autonomia, o seu desejo de explorar o desconhecido? Assim, você acha que a visão ela é impeditiva? Ela te deixou mais é, na defensiva? Enfim, como que você Guarda. é hoje? Aos 11 anos de idade, eu morava num bairro na época mais distante do centro do que eu moro hoje. E a minha mãe disse, olha, você vai ter que resolver umas coisas para mim, lá no centro. E eu não tenho capacidade, então eu fui chorando e ela ficou chorando. 11 anos. E aí eu resolvi tudo, ela passou uma lista, você vai ter que pagar isso, resolver isso, fazer isso. Eu resolvi tudo e voltei para casa, assim, tão rápido que ela pensou, você já voltou, assim. E a partir daí eu fiquei resolvendo minhas coisas sozinhas, tudo que eu faço é sozinho, né? E eu não sou dependente, não é lógico que a visão, não vou dizer que a visão, ela ajuda, né? Ela atrapalha muito. E até aqui em Campina Grande, por exemplo, para pegar ônibus, os ônibus não têm um letreiro de acordo com o bairro. Então, quem vem de outro estado sofre um pouquinho com isso. Mas nos outros estados eu acho mais fácil isso, porque se eu for para um bairro, o ônibus está lá dizendo que vai para aquele bairro, sabe? Eu acho mais fácil. Aí aqui em Campina Grande não. Por exemplo, tem um ônibus que tem o nome transversal. E aí, para onde você vai transversal? E transversal é uma rota que faz vários bairros na Zona Sul. Então, complica para quem vem de fora para cá.
por Mas questão assim, disso. você tem o espanhol fluente, eu acredito, né? Assim, e digamos que eu falo assim, Sol, você ganhou uma passagem para o Chile, só que é daqui uma Ah, semana. nossa, oh, só de graça até injeção na testa. Sozinha você iria, Vou, não sei, você vou não, sim, mesmo iria. sem conhecer nada. Iria sim, não tenho, em relação a isso, não, porque de acordo com as pessoas, né, quem tem a boca vai a Roma. Então, se você, eu não estou enxergando aquele ônibus, você pode ver que ônibus é aquele para mim? Pode, aquele tal metrô, passa em tal lugar. Então, assim, se você fala, você resolve tudo. O negócio é falar, não ter medo que não tá enxergando, que não tá vendo, enfim. Bom, aqui estão falando, ó, mulheres guerreiras, gratíssima, gente, muito querido vocês. Ó, Xodó, chamou de Xodó, hein? Que Ô, meigo. aqui, ó, eu falei sobre o albino e você sobre o negro. Isso é interessante, né? Aqui a gente falta 10 minutos para acabar, mas é interessante, né? O que você descobriu, né, nessa pesquisa falando do albinismo e do negro, assim, né? Que conclusões você tirou dessa sua pesquisa? Então, a Alessandra e eu, a gente estudávamos na mesma universidade, fazia parte da mesma turma. E durante o curso a gente foi vendo, ela disse assim, olha, eu sou chamada de negra Tizil. Aí eu falava, eu já fui chamada de sarau, galega sarau. Aí a gente foi anotando durante o curso as diferenças disso e como a gente conseguiu superar. Por exemplo, a gente foi vendo tanto isso que a gente acabava rindo de algumas situações que eram tão semelhantes e diferentes ao mesmo tempo, sabe? Porque ao mesmo tempo que ela era chamada de negatizio, eu era chamada de galega sarau. Aí a gente começava a rir, sabe assim? E o trabalho foi sendo escrito baseado na realidade dela e na minha realidade. E na hora da apresentação foi lindo, porque vou até abrir um parênteses aqui. A gente foi de preto e branco. Nós fomos de calça preta, blusa branca. E eu apresentei a parte falando sobre a pessoa negra. E ela apresentou falando sobre a pessoa albina, para mostrar para todas as pessoas que ambos sofrem preconceito, mas ambos sabem superar tranquilamente, sabe se conter no contexto de preconceito, de educacional, e que a gente consegue vencer através. Às vezes, tem algum degrau que as pessoas pensam que você vai descer, e você só faz subir. Porque por exemplo, se alguém disser assim, você não vai conseguir fazer isso, eu tento de todas as formas mostrar que eu posso fazer mais do que a pessoa pensa que eu posso fazer, entendeu? Eu sempre tento fazer melhor do que ela diz que eu não posso. Eu sou desafiadora, digamos assim. Muito bem, muito bom se considerar assim. Eu acho importante falar isso, né? A gente fala que todos sabem lidar com os preconceitos nem sempre isso é verdade, né? A gente dentro do campo, tanto das pessoas com albinismo, ou seja, as negras também, né? Existe muito a questão da autoestima, né? Ela às vezes ela é muito afetada, mas assim, tanto negro, albino, índio, qualquer pessoa LGBTQI, qualquer pessoa que passe por uma situação de preconceito, né, nós somos capazes de enfrentar, assim, nós temos que interiorizar isso na nossa mente, no nosso ser interior aqui, que nós somos capazes de enfrentar, sim, e de superar e de ressignificar os olhares, comentários, ressignificar os preconceitos, inclusive dentro de nós. Principalmente, começa dentro de nós. Porque assim, às vezes as pessoas fazem assim, você, como você se sente sendo albina? Já acabei de lembrar que eu sou albina, porque eu não tenho que colocar isso na minha cabeça direto. Não é sempre que eu sou albina, eu tô lembrando, quem é negro vai estar lembrando que eu sou negra, eu sou negra, eu sou negra, eu sou branca, eu sou branca, eu sou preta, eu sou índio, não. A gente vai ver na vida normal e quando toca no assunto é que eu lembro que eu sou albina. Não é uma coisa que tem que inter... Você tem que colocar os seus ideais além dessas coisas, desses apelidos, dessas negatividades, né? E só, olha, tem 4 minutinhos aqui para encerrar, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Duas mensagens, na verdade. Uma como a Sol, que
tenho esse olhar para a educação, né, para essa área da educação, uma da Sol como indivíduo mesmo, como pessoa albina, né, assim, eu acho que você pode deixar uma mensagem, pode ser para os profissionais da educação, de repente, né, e uma mensagem para a nossa sociedade como um todo, ou para os pais, enfim, ou para outras pessoas com albinismo, enfim, duas mensagens, né? A bola está com você. Tá? Uma das mensagens eu vou dividir em duas. Em relação à educação, como eu já falei antes, diga aos pais, todos os pais eu aconselho que faça isso, leve seu filho, pegue um laudo e leve logo na direção da escola e exija que os professores trabalhem com ele para seguir o aprendizado, né? Que ele mostrar que o seu filho é capaz, basta a ajuda dos profissionais. Eu, como professora, sou muito aberta em relação a isso. E agora, a segunda mensagem sobre a educação é para os próprios professores. Professores, pelo amor de Deus, não é difícil de lidar com uma pessoa com baixa visão. Por exemplo, você digita um trabalho no Word, tamanho 12, para todos os seus alunos. Deixa lá, imprime para todos os seus alunos, depois coloca, seleciona todo o texto, coloca na fonte que o aluno possa ver, tipo 16, 18, tamanho 18, 16, de acordo com a visão do aluno. Depois deixa para imprimir o dele por último. Não, isso não tem nada de diferente. E em relação à pessoa, eu sou essa, né? Solange, nasci aqui em Campina Grande, consegui lutar contra o preconceito, consigo diariamente. Quando alguém fala que eu sou branca, realmente eu não sou branca, então por que eu vou ficar chateada com isso? Aqui E a sua outra amiga coisa falou, assim, nem lembro que você é albina, a Alessandra falando, nem lembro que você é albina. ela se aproximou de mim na universidade porque ela já tinha visto Soraya em um cursinho de pré-vestibular. Aí pensava que eu era Soraya e se aproximou assim. E esse lado assim, que eu não lembro que eu sou albina mesmo, eu enfrento a vida normal. Só lembro que tenho problema de visão quando eu não enxergo o letreiro de um ônibus ou quando eu vou ler algum. Aí uma coisa terrível que eu acho são contratos, né? Contratos é aquelas letras de bula, aquelas letras horríveis. E se a gente pudesse, eu dava com um advogado para ler para a gente, né? Como não pode, tente colocar uma lupa, mas não assine sem ler, pelo amor de Deus, pessoal. Leia, tente ler. Mas Tudo que vamos você lá, olha assine. só, 2 minutos, deixa uma mensagem agora para a sociedade, assim como um todo, né? Sei lá, uma mensagem geral. Pessoal, tente viver a sua vida. Tente olhar para vocês. Todo mundo tem defeitos. Tem algumas pessoas que gostam mais de português e detestam matemática, outros gostam de matemática. Né? Então, todo mundo tem uma limitação. Então, esqueça que as pessoas albinas são limitadas. Elas não são, tá? Olha, eu vou dizer, gente, todo mundo tem efeitos. Todo mundo tem Ah, efeitos. tem efeitos altos ou baixos, mas tem. Exatamente, é isso aí. E eu gostei muito de participar dessa live. Amei, amei, amei. As pessoas que quiserem tirar alguma dúvida sobre a educação, em relação à educação, podem entrar no e-mail solange.souza, Souza com S, ponto araújo, arroba, hotmail.com. Se quiser algum material sobre educação, eu estou disponível nesse e-mail, tá E bom? tem o blog Albinos do Nosso Ah, e tem o Nordeste. blog, né? Tá um pouco desatualizado, mas ao menos do nosso Nordeste. E, gente, Eu vou tentar dar uma olhadinha com a Sol carinho. tá no Instagram também, né? E ela é Professora, na área de letras, né? Sol, Português, espanhol. E eu agradeço muito, assim, agradeço a presença de todo mundo aí, gente. Muito obrigada, obrigada a vocês, obrigada só por você ter aceitado, né? Encarar aqui as pessoas, falar um pouquinho de você. Fiquei muito feliz com a sua presença. E eu que obrigada, agradeço. obrigada a vocês Por todos nada. aí, gente. Um E cheirão olha, para todo mundo. a live vai estar disponível no YouTube. E vai, Sol, Quem quiser tirar alguma despede dúvida, aí, ainda dá tempo, ó. Quando começar a apitar, eu te tchau, falo. pessoal. Olha, um cheiro. É, a gente está sempre disponível, o que vocês quiserem tirar alguma dúvida. E saiba que nordestino, albino, também sabe se virar, tá? Independente do sol ou não. Ou da sol aqui. 15 Tchau, segundos, vai, Sônia. Sol.
Acompanhe a gente nas redes sociais. Se você tem alguma dúvida sobre pessoas albinas, procura pesquisa. Não fica criticando, não.